Sua Bíblia em Romanos 3. Romanos 3, a partir do versículo 21. Nós vamos ler bastante Romanos, embora nós também leiamos outras partes. Vamos também ler Romanos 3. A partir do versículo de número 21 até o número 24. Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecados e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos ler agora uma outra passagem que é muito conhecida. A gente vai estar lendo agora João 3:16. A gente poderia até falar de memória, né? De cabeça, de mente, mas a gente vai estar lendo, porque nem todos que estão nos assistindo ou nos assistirão em algum momento, eu posso garantir que conheçam a passagem. Aqui, tá vendo no Face da minha esposa, né, a Lê Amaral, né, para quem quiser buscar lá, no Face da minha esposa aparece normal, tá transmitindo normal, e o meu ele tá parado lá, né? Cada dia a gente, né, Ney, a gente tem uma novidade. Então, Ney, se você puder, meu amigo, colocar também o Face da minha esposa lá no grupo da igreja, né? O pessoal que puder colocar no grupo da tenda também vai ser a bênção, mas no Instagram e no YouTube está normal. João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A gente vai, por enquanto a gente vai se ater a essas passagens, e eu quero começar, vamos botar assim, provocando um pouco vocês. Como é a escola dominical, eu quero fazer uma pergunta e vou dar um tempo por causa do delay, a fim de que vocês me respondam. O que é acepção? O que significa essa palavra acepção? Eu inicio dizendo que nós a ouvimos inúmeras vezes, entendendo-a ou não, sendo cristão ou não. Nós já ouvimos essa palavra, acepção. Mas o que é? O que é acepção? Eu vou esperar pelo menos que umas 520 pessoas respondam, né? O Ney falou que agora o áudio do YouTube tá picotando. Só falta essa agora, né? O áudio. Ney, se continuar picotando, me avisa aí que eu vou fazer uma mudança aqui de entrada. Mas me responda aí, gente, o que é acepção? Alguém falou exclusão. Vamos lá. Exclusão, mas excluir baseado em quê? Tendo o que como princípio? Tendo o que como base? Ney, ainda está picotando no YouTube? Me avisa aí. Que aí eu tento aqui uma outra entrada para ver se melhora. A Cris colocou, é uma forma de discriminação.
Eu vou provocando vocês. E o que é discriminação? Então vou trocar só aqui, gente, para ver se melhora. Mas eu preciso aí de um retorno se melhorou ou não, que eu vou fazendo as tentativas. Então vamos lá. Discriminação, exclusão, preconceito, mas tem um sentimento só, ou um pensamento só, que faz com que alguém discrimine a outra, exclua a outra. Cris falou que agora ficou mudo. Então vamos lá. Mas a penúltima tentativa. Espera aí. Hoje a luta tá grande. Vê aí como é que ficou, pessoal do YouTube. Fala pra mim como é que está o som. Agora sem áudio. Minha esposa está aqui, misericórdia. E agora, como é que ficou? Como é que ficou o som agora, gente? Enquanto me respondem como é que for para os demais que já estão no Instagram e no Facebook da minha esposa, porque o meu não aparece para as outras pessoas. Quando eu excluo, quando eu discrimino, quando eu faço acepção, na verdade eu estou me colocando numa posição de superioridade ao outro. A Mônica falou que está sem som e eu não sei mais o que fazer. De novo, né? A mesma luta daquele dia. Mas eu vou futucar aqui. Tá aí. Só um momentinho. Essa luta tem sido forte. Se continuar sem som, vou pedir minha filha para fazer o teste e falar para o pessoal migrar para o Face da Alessandra ou então migrar para o Instagram ou YouTube. Vê se o YouTube está sem som. Amados, eu preciso continuar. Se tiver sem som, a gente vai ter que migrar para os outros lugares. A Andréia falou que no Facebook está perfeito, então tem que colocar a filha também, o Facebook da tua mãe lá no grupo. Ou mesmo escrever no YouTube. Tá sem som? Então bota lá no YouTube. Gente, eu tentei 3 maneiras e não adiantou, tá sem som no Facebook, no YouTube. E esse computador ele não gostou muito das nossas transmissões. Mas eu tenho que continuar, vamos lá. Quando eu digo discriminação, partindo da palavra acepção, discriminação, exclusão, eu esqueci a outra palavra que usaram, eu estou falando o quê? Que eu quando discrimino, eu quando excluo, eu quando coloco as pessoas para longe de mim através de um critério meu, eu então na verdade estou dizendo que eu estou num nível superior a esta pessoa e que assim sendo, essa pessoa ela não tem lugar ao meu lado, ela não pode caminhar junto a mim, ela não faz parte do meu rol, ela é indigna de fazer parte do meu rol, do meu grupo, da minha vida social. Então, quando assim eu faço, quando eu procedo desta maneira, eu estou dizendo então, eu sou melhor do que ela, eu sou superior a ela e ela é, obviamente, inferior a mim. Isto é, nós começamos a olhar o outro a partir de um conceito que eu mesmo criei ou que criaram em mim devido à educação, já tentei, filho, devido à educação que eu tive, eu já criei esse conceito
E a partir desse conceito ou pré-conceito que eu criei, eu faço com que as outras pessoas não possam participar do meu dia a dia porque elas são inferiores a mim. O interessante é que viver inferioridade nos dias de hoje, ou pensamento de superioridade nos dias de hoje, é muita loucura. E eu vou explicar por que é muita loucura. Filha, não deixa de colocar o Face da tua mãe não, por favor. Sabe por que é muita loucura, gente? A pandemia tem nos mostrado nos dias de hoje, tem nos ensinado no dia de hoje, que nós não somos nada. Nós nos deparamos com um vírus que ele mostrou que pode vir a cor da pele que for, o grau de instrução que for, pode vir a vida social que tem, a conta bancária que tenha, o cargo que exerça, que ele vem e arrebenta todo mundo por igual, sem nenhum tipo de acepção. O vírus ele não faz acepção. O vírus ele vem e pega todo mundo. Então nós precisamos compreender que se a gente parasse para pensar só um pouquinho, mediante o tempo que nós estamos vivendo, dentro da realidade que estamos vivendo, já veríamos que seria uma loucura fazer acepção. Isso eu estou falando dentro da lógica, sem ir para a parte bíblica, que até agora a gente só leu 2 passagens bíblicas, sem ir diretamente para a parte bíblica. A gente vai ver no dia a dia do que a gente está vivendo da pandemia, que quando você chega num hospital para ser atendido, aí eu vou falar diretamente do Covid, você vai chegar nesse hospital para ser atendido e você vai ser tratado por alguém que tem nível superior e talvez seja mestre, seja doutor, tu não sabes, um montão de pós-graduação, tu também não sabe, tu também não sabe qual é a qualificação dessa pessoa. Então você vai pegar pessoas que só têm um curso técnico, que vai lá te atender. Ao mesmo tempo, tu vai pegar a pessoa que talvez não tenha instrução, que está lá na área de limpeza, mas é responsável para que nenhum outro tipo de bactéria te alcance. E às vezes até quem está na limpeza tem um nível superior. Todavia ela não conseguiu, ela não conseguiu, vamos dizer assim, uma vaga naquilo que ela se formou. Você vai olhar para quem vai te atender na hora que você está morrendo, você não vai perguntar se é preto, se é branco, você não vai perguntar se escovou o dente ou deixou de escovar, se a pessoa dormiu ou está sem dormir, se a pessoa chegou ali de um carrão ou chegou ali a pé ou de bicicleta ou no ônibus. No momento que a morte bate a porta, ninguém está preocupado com quem que vai socorrer, ainda que tenha uns loucos que possam até fazer isso, mas na prática ele está dizendo que a gente quer gritar para que alguém me socorra. A gente quer dizer assim, ó, salve a minha vida, me liberta disso que eu estou vivendo. Filha, vem aqui me dar uma ajuda técnica. Não é isso, amado? Quando você vai ser socorrido, a sua preocupação é ser socorrido. Aqui de vez em quando, tá aqui, filha, aqui de vez em quando aparece uma mensagem, tenta ver ali para mim o que é. A sua preocupação é ser socorrido, e tu não vai fazer acepção de pessoas para salvar a sua vida, para poder te socorrer. Isso não vai ser uma realidade para você. Por quê? Porque nesse momento, tu não está preocupado em se achar superior a ninguém. Nesse momento, tu não vai se preocupar a falar que o outro não é merecedor de salvar a sua vida, de te socorrer.
Isto é, a acepção de pessoas, ela nada mais, nada menos é do que uma das maiores ignorâncias que o ser humano pode viver, que o ser humano pode ter inculcado em sua cabeça. A gente precisa compreender que eu e você dependemos sempre uns dos outros. Nós dependemos sempre um dos outros. Partindo do princípio da fé, nós cremos que Deus criou homem e mulher. Então todos os outros vêm da mesma essência. Vem primeiro de Deus e daquilo que Deus criou. Nós vamos ver que quando Deus envia Jesus Cristo para salvar, ele envia para salvar a todos. É a passagem que nós lemos, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus, que Pedro vai dizer que o desejo dele é que todos sejam salvos, antes que ninguém se perca. Todos é todos, ninguém é ninguém. Desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos e possamos morar na eternidade com Ele na Nova Jerusalém. Agora preste atenção nisso, um Deus que te deu a vida e faz com que você pelo menos tenha um pouquinho de sabedoria de entender que você não tem o controle da sua vida, que um vírus vem sem te avisar e te arrebenta e pode te levar a óbito, como a gente tem acompanhado aí no mundo todo. Você consegue se achar superior a alguém no sentido, isso não estou falando profissional, eu não estou falando de qualificação. Eu sei que tem muita gente que é superior a mim pregando, eu sei que tem muita gente que é superior a mim na atividade física, não é disso. Eu estou falando de gente, eu estou falando de cuidar do outro, de estar próximo do outro, de valorizar o outro. Mas nós entramos nessa ignorância de não querer compreender que todos têm o seu valor, todos têm os seus méritos, todos têm a sua habilidade, e que a cor que eu tenho, o grau de instrução que eu tenho, não me faz melhor do que o outro na vida. Na profissão vai fazer, poxa, é claro. Na profissão a gente tem um engenheiro, e a gente tem o cara que é lá da obra, né? O servente, o pedreiro. Isso é óbvio, é assim que funciona um organismo, uma organização. Mas tirou o cargo, tirou o grau de instrução, todos nós somos gente. E eu sou, por favor, vão falando aí comigo, tendo conhecimento que o som não está bom, mais uma vez, e eu confesso que tem dia que ele funciona, como vocês já viram, e tem dia que o som do YouTube não funciona. Então eu não sei de fato o que fazer, e hoje nem o meu Facebook quer compartilhar. Mas raciocina aí comigo, caminha comigo. Como nós conseguimos levantar bandeiras, e aí eu vou falar daquilo que é meu. Eu nunca encontro na Bíblia nenhuma palavra que tenha o sufixo ismo. Nenhuma. Até o criacionismo, que a gente vai defender a criação de Deus, não tem na Bíblia. Não tem. Tem o Criador. O ismo nós colocamos. Todo ismo, ele formata uma coisa e fala, tem que se encaixar dentro disso. Quando eu falo que tem que se encaixar dentro disso, eu corro o risco que tudo que está fora disso será algo que eu vou fazer acepção, será algo que eu vou discriminar, será algo que eu vou excluir, porque eu acho que esse ismo aqui, ele é o correto, então ele é superior a todos. E ainda assim, esse ismo me fecha para qualquer novidade, para qualquer movimento, para qualquer mudança. Enquanto que a Bíblia diz que eu e você vamos vivendo de glória em glória.
Se a gente abrir em Oséias 6,3, vai dizer que nós temos que seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Se nós vamos para o que disse Paulo, não que eu tenha, lá em Filipenses 3, não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço em direção ao alvo. Então, oi Patrícia, Patrícia botou ali, pastor, fala comigo, eu estou aqui falando, amada. O que houve? Conta aí. A gente vai ver que a Bíblia ela nos convida o tempo todo à mudança, à transformação, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço em direção ao alvo. É sempre buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação ela é um processo diário, contínuo, permanente. Isto é, toda a Bíblia nos ensina que nós somos seres que devemos estar crescendo, desenvolvendo. Então, quando eu crio um ismo, eu estou fechando algo num lugar, um pensamento, uma ciência que seja, isso não estou mais me abrindo para as outras. Por que eu estou falando isso? Nós criamos um exemplo, o feminismo. O que o feminismo está fazendo? Ela levanta uma bandeira das femininas, daquilo que é feminino. E aí eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente ia ficar aqui pelo menos mais 3 a 4 horas. Quem sabe como começou o movimento feminista e como ele está hoje, vai saber que hoje não tem nada a ver com como que ele começou. Porque quando ele começou com sentido de justiça. Isso é bíblico. A justiça é bíblica. Pelo menos 553 vezes vai aparecer na Bíblia a palavra justiça, do Velho ao Novo Testamento. Porque o nosso Deus é justo e por ser Deus justo, Ele é Deus de justiça. Se é de justiça, não há acepção de pessoas. Se é de justiça, não faz discriminação. Porque a justiça, ela quer trazer todos para um nível, pelo menos, saudável. Pelo menos digno, pelo menos honroso. E quando eu coloco ismo, eu estou defendendo somente uma camada, estou defendendo somente um grupo. E quando eu chego na palavra de Deus, fala lá em Atos 10, quando Deus ele está salvando todo mundo e tinha acabado de acontecer, Atos 10, 34, se você quiser leia aí, tinha acabado de acontecer a salvação na casa de Cornélio e dos que estavam com Cornélio. A palavra de Pedro é, verdadeiramente a gente vê que em Deus não há acepção de pessoas. Deus, ele tinha a promessa para os judeus que se expande para todo mundo. Pedro foi pregar para quem não era judeu e viu que Deus salvou, não só salvou, mas derramou do Espírito. Pedro foi impulsionado pelo Deus que não faz acepção de pessoas a batizar aquele pessoal e deu um brado lá em 10:34 de Atos. Verdadeiramente eu vejo que em Deus não há acepção de pessoas. Eu estou dizendo isso para que a gente comece a entender que o que Deus criou foi gente, foi ser humano. Ah, pastor, Deus também criou os animais, sim, mas os únicos que são cognitivos, que a Bíblia vai dizer que foi feita a sua imagem e semelhança, foram por esses que Deus enviou, para quem Deus enviou Jesus Cristo, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna, que vai dizer que à medida que nós nos amarmos uns aos outros, todos verão que nós somos discípulos, filhos de Deus. Não cabe aí espaço para acepção. E toda bandeira que eu levanto, qualquer que seja, que sempre vai vir com esse sufixo ismo, eu estou fazendo separação, eu estou fazendo sectarismo, eu estou dizendo que importa esse e não o outro. Eu ainda vou gravar, mas ontem com esse pensamento, eu escrevi um escrevi um poema, que não sei se vai dar para eu ler, mas depois eu vou gravá-lo,
Não vai dar para eu ler agora não. Mas eu vou gravá-lo em vídeo. E nesse poema que eu escrevi, que foi baseado nisso, foi para dizer sobre isso. Deus ama a gente, Deus criou gente. Deus não criou o rico e o pobre. Deus não criou o de cores, pele negra e pele clara, louro. Ele criou gente, pessoas, seres humanos. Ele criou filhos e filhas. Ele criou discípulos e discípulas. Ele criou para serem a sua imagem e semelhança. E até nas nossas defesas, quando eu digo nossa, estou falando da população de maneira geral, nós somos sectários, nós fazemos acepção. Vamos em prol de uma defesa agredir o outro, desmerecer o outro, desfazer do outro. Preste atenção, se eu vou me defender rebaixando o outro, eu estou fazendo acepção. Se eu vou me defender agredindo o outro, eu estou fazendo acepção. E aí eu quero fazer diferença, inclusive, entre acepção e justiça, porque eu quero trabalhar um pouco na área da justiça. Hoje, uma pessoa orando, preocupada comigo, ela acha que eu tenho rancor, que eu tenho mágoa em relação às injustiças institucionais, os jeitinhos institucionais. Meu amado, minha amada, a justiça, ela sempre procede de alguma indignação. Isto é, eu faço justiça quando eu vejo que existe a injustiça. E a injustiça não te dá prazer. A injustiça te dá dor, te dá tristeza, né? Em alguns momentos dá até ira, somos seres humanos. Mas a maneira com a qual que eu vou reagir ou que eu vou agir para que haja justiça em cima dessa injustiça, ela tem sempre que ser com amor. Ela tem sempre que ser com misericórdia. A Bíblia vai dizer, aquele que exorte, façam com amor. Mas se eu vou defender a minha causa e nessa defesa eu desmereço o outro, eu faço com ódio, eu faço com raiva, eu estou sendo igual ou pior ao outro. E aí eu estou fazendo, usando as palavras que aqui foram ditas, eu estou causando exclusão, eu estou causando discriminação, eu estou causando rebaixamento do outro, e eu estou fazendo acepção de pessoas. E se tu é gente, seja gente, compreendendo que o outro é gente igual a você. Que quando te belisca, dói igual quando belisca, dói no outro. Que quando te ofende com palavras e dói igual dói no outro. Se eu levanto uma bandeira, e vocês podem procurar minha vida aí de internet, minhas pregações, vocês nunca vão me encontrar, isso eu estou falando de mim, levantando bandeira para ninguém, levantando bandeira para o machismo, para o feminismo, para o racismo, contra o racismo. Não, minha bandeira é do amor. Minha bandeira é que em Jesus Cristo todos somos um. Minha bandeira é... Filha, faz favor, vai no YouTube, coloca, porque tem gente que ainda está entrando no YouTube, coloca o endereço tanto do Instagram como do Facebook da sua mãe, por favor, no YouTube. A gente tem que levantar a bandeira de valorizar o próximo. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Peraí, deixa eu ver. Jesus aqui quer dizer que meu próximo tem que ser só judeu. E aí Jesus Cristo, para poder dar um tapa, abra lá, por favor, se você quiser, lá em Lucas. Confere para mim se é Lucas 19 ou se é Lucas 9. Ou Lucas 10, me faltou agora. Ou é 10, ou é 9, 10 ou 19, do bom samaritano. Ele vai dizer assim, aí os judeus falam, não, meu próximo tem que ser só o judeu, porque judeu e samaritano não se davam. E aí Jesus vai e fala assim, Estava um homem caído. Passam dois judeus e dos judeus da religião, judeus crentes, judeus todos santos. Passa um levita e passa um sacerdote.
Eles veem esse homem caído e não dão nenhuma atenção para esse homem. Passam de largos porque têm obrigações a fazer. Mas aí vem e passa um samaritano, esse que é discriminado, esse que é rejeitado, esse que é excluído porque é samaritano. E é ele quem ajuda, é ele quem socorre, é ele quem atende esse que está caído. Ajuda ao próximo, ajudar ao próximo, e é socorro ao próximo. E Jesus dá um tapa nos judeus, dizendo que foi um samaritano quem ajudou um judeu. Jesus está falando, sejam santos, sejam cristãos, sejam gente, se convertam, deixam de ser soberbos, deixam de ser arrogantes, deixam de ser prepotentes, e entendam que todos somos um, que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, para sermos uns. Que 10:25 que minha esposa falou que é 10:25 o bom samaritano, a passagem do bom samaritano. Sabia que era por aí, Lucas 10:25, que vai mostrar que Jesus, quando ele chega, a discriminação já existe, a acepção de pessoas já existe. Jesus, ele vai mostrar que tudo isso já acontecia e que ele veio para romper isso, ele veio para quebrar isso, ele veio para acabar com isso, ele veio para desfazer disso, dizendo, olha, quando meu Pai criou o ser humano, ele criou a sua imagem e semelhança para que todos sejam um, e dentro dos talentos, das capacitações que cada um tem, vai lá em Romanos 12, você vai, 1 Coríntios 12, você vai ver isso, que todos unidos formam um só corpo, onde Jesus Cristo é a cabeça. Gente, hoje está uma prova, estão dizendo que está congelando e está travando no Instagram. Filha, coloca também lá no Instagram o Facebook da sua mãe, por favor. Amados, para vocês que chegaram depois, o meu Facebook não transmite, não sei porquê. No YouTube o som não está saindo aí para vocês. Está travando de vez em quando no Instagram. E eu também estou usando... Não, mas colocaram duas pessoas distintas, vem aí. E eu também estou no Facebook da minha esposa, então. Então, voltando aqui, quando Deus criou gente, para cada um na sua capacidade, cada um na sua qualidade, cada um nos seus dons, nos seus talentos, se unirem e a perfeição acontecer. Porque Deus não criou todos iguais. Até porque tudo igual é chato. Ninguém aguenta fazer a mesma coisa todos os dias durante muito tempo. Ninguém aguenta. Tem muita gente aí reclamando da quarentena, inclusive por causa disso. Há uns que nem aguentam estar olhando para as mesmas caras todos os dias. Tem gente que não aguenta mais isso, né? Que queria que mudasse agora um pouco. Eu quero sair, eu quero ver gente. Não é assim, irmãos. Falando de carro, quem gosta de carro, raramente a gente gosta de ficar com o mesmo carro durante muito tempo. A gente quer sempre estar mudando o carro, quando pode. No meu caso eu preciso, que o meu pegou fogo, eu estava orando hoje de manhã, Deus, como que eu vou fazer? Porque eu ainda estou pagando, como que eu faço esse negócio? Mas há uma loucura, uma doença na nossa cabeça, que a gente não entende, amado, que Deus não está nisso, nem com aquele que faz a acepção, nem com aquele que é instrumento de preconceito, nem tampouco, quando aquele que vai defender a sua própria causa, a defende machucando o outro, a defende desmerecendo o outro. Olhe para como Jesus morreu. Na cruz ele fala, ele brada em relação àqueles que o estavam ferindo, Pai, perdoe porque não sabem o que fazem. Atos 7, quando Estevão está sendo apedrejado, e por favor, fale comigo, é estudo. Quando Pedro está sendo apedrejado, ele disse, Pai, não impute a eles este pecado. Você vai ver a maneira horrenda que os discípulos morrem.
Eles nunca morrem acusando ninguém, eles nunca morrem ferindo ninguém, querendo morder, devorar ninguém. Ao contrário, sempre eles estão pedindo misericórdia para com aqueles que estão cegos, tomando aquele partido, tendo aquela vida de preconceito, tendo aquela vida de discriminação. Por outro lado, há uma mentalidade nossa de que nunca podemos querer justiça, porque se queremos justiça é porque está com ódio no coração. Amado, Deus enviou Jesus Cristo para fazer justiça. Ele se entregou na cruz, justificando a mim e a você em relação aos nossos pecados que nos separavam de Deus. E quer mais violência do que a maneira que Jesus Cristo morreu? Jesus Cristo, quando ele entra no templo, estão fazendo o templo dele de mercado, de feira, que não é muito diferente do que fazem hoje, de comércio, ele joga tudo para cima. Aí alguns loucos que vão falar assim, ó, Jesus ali estava com raiva. A gente acha que para tomar algumas atitudes, elas sempre têm que ser tomadas com base com raiva, com rancor, com ódio. Não, amados. Não, isso é para quem não conhece Jesus, para quem não nasceu de novo. A gente consegue tomar atitudes duras sem ter ódio. Quer ver? Você que é pai e mãe, você coloca teu filho de castigo, você coloca com ódio? Você coloca com raiva dele, querendo jogá-lo pela janela para ver se ele voa? Não. Quem você coloca de castigo irado com a atitude dele ou dela, e coloca de castigo brigando porque ele ou ela está errado, e o disciplina a fim de que ele melhore, que seja corrigido, e não tem a ver com raiva. Mas quando não é com filho, é com outras coisas, é com outra situação, a gente acha que é necessário ter raiva, é necessário ter ódio, é necessário ter mágoa, é necessário ter rancor. Isso é um equívoco. Isso é para quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo não faz acepção de pessoas, mas quem nasceu de novo luta contra a injustiça, e eu falei disso quando eu falei bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você luta contra a injustiça, mas você luta com paz, você luta com amor em relação a Deus e em relação ao próximo. Mas o amor que não resulta em ação, ele é omissão. A omissão faz com que a injustiça prevaleça. A injustiça prevalecendo, estamos fazendo acepção, estamos discriminando, estamos excluindo, estamos dizendo que alguém é superior a outro e o outro é inferior a alguém. E aí cria-se esse sectarismo, cria esses ismos que fazem acepção de pessoas, que fala tudo para esse grupo e nada para o grupo de lá. Eu não sei, nem sei se esse vídeo aí vai para o YouTube, então se o YouTube depois me cortar desse vídeo aí não tem problema, mas é mais ou menos o que aconteceu, mal comparando com o feminismo, é o que está acontecendo com relação aos homossexuais. Defendem tanto isso para ser um direito deles, e direito eles falam, o corpo é deles, eu oro para que eles entendam o propósito de Deus na vida dele com amor. Mas é o direito deles fazer a escolha deles. Agora, o direito deles não pode sobrepor ao meu direito, porque a Constituinte diz que todos somos iguais perante a lei, iguais. Olha só, até a Constituinte fala isso, que todos somos iguais. Mas o negócio está tomando, ou já tomou um volume tão grande, que parece que há leis hoje para eles que são diferentes para a nossa. Vocês estão conseguindo me entender, amados? Falem comigo. Porque o que é justiça é fazer tudo, pelo menos no básico, repito, ser igual. Respeito, amor, honra, valor, dignidade, o básico para a vida, para a educação. Isso não depende de quem que seja, isso é para todos. Falando como cristãos, quanto de nós cristãos desmerece os que não são cristãos? Repudia os que não são cristãos, os olha com indiferença. Meu Deus, para eles principalmente que teríamos que olhar com misericórdia, com amor,
com bondade, com benignidade, com compaixão, com desejo de estar perto deles para poder ajudá-los, para que eles vejam Cristo em nós e sejam transformados. Mas a gente se põe no patamar de santidade e não aprendeu nada com Jesus. Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus, eu falei essas coisas esses dias. Jesus, ele chama um cobrador de impostos e fala: ô, prepara a boia lá, que hoje o rango é na tua casa e eu vou comer contigo. Jesus vai chamando pescadores para acompanhá-lo, para serem discípulos dele. Jesus, ele permite que uma antes prostituta agora possa caminhar com ele. Jesus deixa que lave os pés dele. Jesus come com todo mundo. As mulheres andavam com Jesus o tempo todo. Tem aqueles que acham que mulher não tem lugar, não tem vez. Jesus vai quebrando tudo isso. As mulheres andavam com ele. As mulheres custeavam, sustentavam o ministério de Jesus. As mulheres são as primeiras a verem que o túmulo vazio, o anjo falar com elas, o próprio Jesus falar com elas, e elas saem para anunciar o Evangelho. João 4 mostra que a primeira mulher, a primeira missionária é uma samaritana, essa que era repudiada, e no começo de João 4 vai dizer que importava que Jesus passasse por Samaria para poder encontrar esta mulher que tinha tido 5 maridos, o que tinha não é dela, não é dela. Jesus vai ao encontro dela, sem ismo, sem nenhum tipo de sectarismo. É gente, Jesus está ali. É gente, Jesus traz para junto. É gente, Jesus restaura. É gente, Jesus ama. É gente. É gente. Criado à imagem e semelhança do Salvador. Mas há uma loucura também que até nos impede de fazer a justiça. Loucura essa que eu repito, é que acha que para ir contra algo, para estar indignado com algo, tem que ter ódio, tem que ter rancor, tem que ter mágoa. O errado nunca vai ser aprazível e você não vai tratá-lo com aprazividade. Agora uma coisa, aí eu vou usar a frase bíblica que nós tanto usamos: Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Deus aborrece, e diz a palavra que ele até odeia a mentira, o pecado, mas a pessoa ele quer resgatar. Mas não tem como resgatar sem confrontar. Não tem como transformar sem antes bater de frente. Não é assim que Jesus Cristo faz com os discípulos, com os fariseus, perdão? Raça de víboras. Aí hoje a maioria das pregações que nós ouvimos é que não pode confrontar. Imagina eu agora, aí, pessoal de Comendador Soares, subir lá no púlpito e falar para vocês: raça de víboras. Com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. Mas no meu caso, falando, com a boca vocês confessam Jesus, mas o coração de vocês está longe de Jesus. Vocês são como sepulcros caiados. Olha só, se Sodoma e Gomorra tivesse sido pregado, tivesse sido a misericórdia que tem sido para vocês, a muitos eles teriam se arrependido. Vê, Jesus tranquilinho, né? Imagina, se eu chego lá no púlpito, ou mesmo aqui agora, e falo isso para vocês, o que vocês vão dizer? Pastor está no pecado, pastor rude, pastor doidão, pastor está cheio de ódio no coração. Não é isso que a gente vai dizer, gente? Não é? Porque a gente acha que só vai nos impulsionar a fazer justiça se dentro de nós tiver cólera, se dentro de nós tiver ódio. Aí não é justiça. Porque quando eu faço com ódio, eu faço com cólera, eu faço com mágoa, eu faço com rancor, eu estou desmerecendo o outro, eu estou agredindo o outro.
E quando eu desmereço o outro, eu agrido o outro, eu excluo o outro, estou fazendo acepção de pessoas. E em Cristo Jesus não há acepção de pessoas. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos igualmente pecaram, todos precisam da glória de Deus, todos foram feitos para ser imagem e semelhança do Senhor. Todos, sobre todos foi derramado o mesmo amor, sobre todos há um desejo da mesma graça a alcançar, sobre todos Deus deu talentos para que todos juntos formemos o corpo dele, caminhemos em unidade, em comunhão, em compaixão. Breno, meu amigo, seja bem-vindo, Deus abençoe, meu irmão. Vocês estão conseguindo me entender, amados? Fala aí comigo. A gente tem pendido para um montão de lado, e que quase nenhum deles é o bíblico. A gente não quer fazer justiça, e aí a gente peca, porque omissão também é injustiça. Quando vai fazer justiça, a maioria das vezes faz por sectarismo. Amados, em 8 segundos vai terminar no Instagram, mas eu vou voltar, tá bom? E aí, filha, vem cá. Aí quando a gente voltar, ela também vai colocar o Facebook. Eu vou esperar só um pouquinho, gente, para minha filha colocar aqui. Botar o endereço da sua mãe. Eu vou continuando, depois o pessoal do Instagram pega. A gente ou não faz e peca por omissão, ou faz, mas faz causando divisões sem acepção. Faz causando divisões, quer dizer, enche de ismo, ismo, e esses ismos eles separam. Vou dar um exemplo: quando a gente levanta a bandeira do Brasil para defender a nação brasileira, não há ismo, há uma população, há uma nação. Todos que estão ali dentro é a população brasileira, é a nação brasileira, é o povo brasileiro, é esse da nossa pátria amada Brasil. Isso não faz, é uma bandeira que ela não faz acepção, está voltada para toda uma nação. Mas todas as vezes que eu coloco os ismos, por isso que alguns se espantam quando eu digo que eu não gosto nem da palavra cristianismo, porque o ismo, eu repito, ele coloca uma forma, ele coloca uma maneira, ele enche de dogmas. E biblicamente falando, você não encontra nunca a palavra ismo. Na Bíblia você vai encontrar os cristãos, os que representavam Cristo, e esses que representavam Cristo, eles iam pela vida de casa em casa, de cidade em cidade, era na vida, era gente, ele pregava, abria as portas, eles entravam, abria os braços, eles abraçavam, ofereciam um cafezinho, eles tomavam, mas nunca eles coadunavam com erro, eles sempre com amor, mas com veemência, com ênfase, pregava contra o erro. Convertei-vos, não era a pregação de João Batista, geração incrédulas, convertei-vos dos seus maus caminhos, arrependam-se e volte-se para o Senhor, arrependam-se, sempre o confronto contra o erro, fazendo justiça, mas nunca com ódio. Até porque esse João Batista está pregando para arrepender, porque o desejo dele é que todo mundo seja salvo. Se é para salvação, não vai haver ódio. E aí ou a gente não faz, ou faz de maneira sectária, ou faz com ódio. E quando você faz com ódio, você desmerece o outro. Você machuca o outro. Você causa no outro, ou quer causar, uma dor igual ou maior à sua. E aí cumpre-se o que a Bíblia diz, de um abismo chamar outro abismo. E as separações, elas vão ficando cada vez maiores. O sectarismo, a desagregação, vai ficando cada vez mais vista, cada vez com maior ênfase. E isso não há justiça. Isso não provém de Deus.
Não tem a ver com respeito e carinhos àqueles que assim fazem, que eu quero crer que o intento do coração seja justo. Eu estou tentando lembrar a frase agora, como é que dizer? Negro também, como é? É vida. Filha, me ajuda aí, como é que é? Vidas negras importam. Me perdoa, vidas importam. Vida é vida. Sem preocupação da cor do cabelo, da pele, dos olhos, da altura, da classe social, da fé que professa. Pode ser quem for. É vida. Ela importa. Vida importa qualquer uma. Importa a vida dos ribeirinhos, que muitas das vezes não tem o que comer, não tem educação intelectual. Importa a vida dos que estão na África, em alguns lugares do Nordeste. Importa a vida desses que estão vivendo em situação de rua. Importa a vida até do corrupto que está preso. Importa a vida do marginal. Importa. Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto, ao extremo, de dar seu único Filho, Jesus Cristo, a fim de que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Importa a vida que te faz bem, como importa a vida que te faz mal. Importa a vida que te elogia, como importa a vida que te critica. Importa a vida que te ajuda, como importa a vida que faz injustiça contra você. E é óbvio que aquilo que é errado tem que causar em nós indignação, tem que causar em nós protesto. Mas nem indignação, nem protesto pode ser sinônimo de raiva, pode ser sinônimo de ódio. E o interessante que eu já tinha falado com Edilson ontem, né, que esse seria o tema, que é o Edilson que faz aí esse desenho, que eu nunca sei o nome para poder postar. O tema já era esse, né? E hoje, numa oração aqui em casa, uma pessoa orou, e eu estava numa oração com o pessoal do Peru, e aí eu perguntei a outra pessoa, por que orou isso? Não, é porque acham que você tem raiva, mágoa contra fulano, ciclano. Porque a gente entrou nesses extremos de achar que está indignado contra o erro, indignado contra a injustiça, tem a ver com algum sentimento de ódio, tem a ver com algum sentimento de raiva contra a pessoa. Não, com certeza eu não vou aprovar os erros dela e vou me indignar contra eles, contra os erros. Enquanto que eu puder, principalmente quase sempre com base bíblica, vou querer ser a voz bíblica contra toda e qualquer injustiça, contra todo e qualquer erro, contra toda e qualquer covardia, contra toda e qualquer discriminação. Vou querer, se Deus me der essa oportunidade, de ser essa voz contra isso, mas contra o fato, com desejo ardente. Deus é testemunha do que eu estou falando. Que se convertam, que se arrependam dos seus maus caminhos, que o injusto passe a fazer justiça. Abra comigo em Efésios, vamos ver se minha mente ajuda, porque eu já falei dessa passagem algumas vezes, mas ela veio à minha mente agora, e eu acho que ela vai se encaixar. Vamos ver se é 4, 8, 18, 28, é por aí. Efésios 4, 28. Eu já falei dessa passagem um monte de vezes, que é uma passagem que eu amo. Efésios 4, 28. Mas eu entendo que ela se encaixa nesse momento que eu estou falando isso. O que furtava, não furte mais. Olha o processo. Olha o processo de que é a conversão, do que é a transformação, do que é entender que eu tenho valor, mas todos têm valor.
Qual é o processo de que eu estava no caminho mau e agora eu vou convertido, caminhar no caminho correto, no caminho da justiça, no caminho bom. Olha como é essa transformação. Olha isso. Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Não furtava, não furta. Trabalha, fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Quer dizer, há uma transformação a ponto de aquilo que agora que eu tenho, eu vou socorrer, eu vou fazer justiça a quem tem necessidade. Eu não vou fazer acepção para quem não trabalha ou talvez esteja em situação ruim. Eu vou buscar socorrer o que é injustiçado pela vida, o que está injustiçado pela sociedade. Mas você vê o processo de transformação que aconteceu na vida dessa pessoa. A gente precisa ser cristão de verdade. A gente precisa ser gente de verdade. Você vai pegar a caminhada de Jesus Cristo na Bíblia, e eu já falei aqui, e a gente vai ler outras coisas. Ele inclui os samaritanos, que os judeus repudiavam, quando ele conta lá em Lucas 10 sobre amar o próximo. E ele fala, o próximo é qualquer um que estiver próximo. A gente vai pegar Jesus, incluindo de novo as mulheres, falando que elas fazem parte dessa caminhada. Mas a gente precisa entender que Jesus ele nunca investiu tempo levantando a bandeira em favor dos samaritanos. Levantando a bandeira, investiu tempo levantando a bandeira em favor das mulheres. Jesus sempre investiu tempo levantando bandeiras em favor de gente, do ser humano, do próximo, independente quem seja. A bandeira da vida é para todos. Toda e qualquer vida importa. Se tu não entendes isso, o meu desejo nessa manhã é que tu te converta, que o amor de Deus arrebente o teu coração todo e te transforme num homem, numa mulher que ama, numa mulher que olha o outro com misericórdia, que busca encontrar no outro o valor do outro, que olha o outro com compaixão, que olhe o outro cheio de graça, que olhe o outro, que se tu pode ajudá-lo, estenda tuas mãos e o faça, e não espere nada em troca, faça porque o outro tem valor, o outro foi criado por Deus, há uma potência que Deus colocou dentro dele, que só ele tem, e você talvez seja um ajudador para que essa potência apareça. Tem a ver com o outro, é gente. Para de ismo, para de sectarismo, para com isso, se convertam e ame como Jesus amou. Quando Jesus fala dos 2 primeiros mandamentos, é ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando ele está para partir, Marcos, ele vai dizer assim, amem uns aos outros como eu vos amei. Já não é mais como a si mesmo, é como Jesus amou. Jesus amou a todos, todos. Ele criou todos. Na cruz ele morreu por todos. É para todos. Eu costumo dizer, as dificuldades que nós temos, e a Meire está aqui nos assistindo, uma mulher que eu amo, admiro demais, principalmente como mãe. A gente, quando vê alguém que não é igual a gente, e aí falando da parte física, né? Ou não enxerga, né? Não tem a visão, não tem olfato, não tem um membro, ou a gente olha para essas pessoas como se elas fossem pobres coitadas, a gente às vezes não quer estar perto, se é um autista, se tem síndrome de Down, a gente vai tentando no máximo estar longe, ou então olha sempre com um olhar de pena, de misericórdia. E eu quero te dizer, amado,
que o deficiente somos nós. O deficiente somos nós que não sabemos amar aqueles que não são iguais a nós. O deficiente somos nós que nos colocamos como padrão de perfeição e dizemos que o outro não é perfeito. O deficiente somos nós que não conseguimos entender que todos têm o seu valor, a sua utilidade, os seus sentimentos, porque Deus os criou. A Leila, não sei se ela ainda está por aí, numa reunião que nós tivemos, né, de oração, ela falando de uma dificuldade que nós também vivemos, quando meu filho nasceu, né, ele nasceu com tanto tipo de alergia, principalmente alergia alimentar, e havia uma preocupação para muita gente. Poxa, mas teu filho não pode comer um doce, teu filho não pode comer isso. E como se meu filho sofresse porque ele não podia comer aquilo. Como ele vai sofrer? Ele nunca soube o que era um doce. Ninguém sofre por um gosto que nunca experimentou. A gente que sofre porque acha que o outro tem que comer tudo que a gente come. Tem que fazer tudo que a gente faz. Você vai ver a maioria dos nossos sofrimentos hoje existenciais é porque a gente não tem o que o outro tem e nem sabe como iria reagir tendo o que o outro tem, tendo um navio, algo aí qualquer do gênero. Nem sabe se ia gostar do negócio, mas sofre porque o outro tem e tu não tens. Isso é doença, isso é loucura. E às vezes não consegue valorizar o que tem, o que está na mão, o que toca. E isso a gente está permeado, a nossa mente, o nosso coração, dessas discriminações, dessas acepções, de ser sofrimentos que não conseguem se amar da maneira que Deus o criou, porque está preocupado com o padrão que o outro disse que tem que ter. E é por causa desse padrão que a gente começa a fazer acepção, que a gente começa a discriminar, que é um padrão criado por nós, são conceitos criados por nós. Mas eu estou aqui nesta manhã para te voltar do conceito bíblico, fazer-te entender quem você é. Você me perdoa com carinho. Você é um tudo, mas você é um nada. Você é um tudo porque Deus te criou e principalmente se Deus existir em ti. Mas tu és um nada, porque um vírusinhos que a gente não enxerga te derruba. Você é um nada que você pode estar rico hoje e amanhã está pobre, dependendo da crise que nos afetar. Você é um nada que você pode estar cheio de saúde hoje e amanhã você infartar e morrer. Pastor, você está me praguejando, está me amaldiçoando? Não, isso é vida. Olha para a vida. Hoje a gente se alegra porque um grande amigo, Eduardo, que mora no Peru, enquanto ele estava internado, ele perdeu o pai e a mãe, os dois faleceram. E ele teve alta anteontem, né? Ontem. E ele está em casa. Se internou tendo pai e mãe. Voltou para casa sem pai e mãe. Essa é a vida, a gente é um tudo, mas a gente é um nada. Mas o que diferencia é quando a gente sabe valorizar a nós mesmos e a valorizar o próximo. Quando a gente deixa de ser burro, deixa de ser ignorante, ignose, sem conhecimento, falta de conhecimento, a gente deixa de ser soberbo e vaidoso, se achar maior do que o outro, e passa a amar a todo mundo, a ponto de poder dizer, vidas importam, qualquer uma, sem sectarismo, sem pêndulo, inclinar mais para lá, entender mais para lá, nem entender mais para cá. É como um círculo mesmo, tem que girar para alcançar a todos. Não sei aí quem já pescou com rede, de tu enrolar a rede assim, fazer igual Jesus falou, o pescador ele lança a rede e pega todos os tipos de peixe, é para pegar todo mundo. É gente, venha, é vida, venha todos.
Tem a música que fala, não, venham todos que querem vida, têm sede de água vida e querem andar na luz, que procura a paz ou tem sede de justiça e quer vencer o mal, como escapar da morte ou ter vida eterna, não está em religião. Ensina o homem se voltar para Deus, crer em Cristo, crer em Jesus. Venham todos. Eu quero terminar, e não sei, quase ninguém falou hoje, não sei se é devido aos problemas principalmente do YouTube, que é onde normalmente as pessoas mais falam, mas eu quero ler ainda contigo algumas passagens, Romanos 12, a partir do versículo 16. E eu lamento, amado, que hoje, né, a gente teve esse problema aí do áudio. Às 17 horas, 5 da tarde, teremos o culto. Espero não ter o problema, espero que ele funcione como funcionou na quinta-feira. Mas Romanos 12, a partir do versículo 16, e não vai embora, vamos terminar aí juntos, depois a gente ainda vai cantar mais uma música. Romanos 12, 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Preste atenção, Bíblia, palavra de Deus. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Preste atenção, a posição, está falando aqui de posição social, de cargo dentro de uma empresa, a posição é inferior, não é a pessoa que é inferior, a posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Está vendo? Não tem como eu querer fazer justiça. Não tem como eu querer lutar contra uma acepção, contra uma discriminação, se eu vou lutar com o mal. Se eu vou pagar o mal com o mal, não pode ser assim. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. É você. Você faça todo o possível para viver em paz com todos. Todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Gálatas 3, 26 ao 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E aí ele mostra que não há acepção. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Tu consegue entender isso? Tão simples. O Face estava cheio, gente, esvaziou. Acho que o povo não gostou muito não, né? Quando você vai ler as cartas aos Coríntios, o que Coríntios mais trata, Paulo trata os Coríntios, é contra a acepção, é contra a discriminação. As duas cartas de Coríntios, basicamente, ela está chamando o povo à unidade, está indo contra o sectarismo. Uns dizem que é de Paulo, outros de Saulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cefas. Ele está indo lá falando, está tudo errado, somos um só. Romanos 14, 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Eu vou ler de novo, lá em Mateus 7, se eu não me engano, fala a mesma coisa. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. O que Paulo está falando aqui, o teu comportamento não pode machucar ninguém, o teu comportamento não pode impedir ninguém de ser feliz, de vir a Cristo, de conhecer a Cristo. Aquilo que é bom para vocês, não se torne de objeto de maledicência.
Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que é o reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quando conduz à paz. Depende de você, promova tudo que leve à paz e à edificação mútua. É uma via de mão dupla. Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Estou terminando, Romanos 2,6. Romanos 2,6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, em Deus não há acepção de pessoas. Eu quero terminar, e talvez para mim seja terminar com chave de ouro, quando você vai ler Gênesis 11, do 1 ao 9, e aqueles que forem antes perderam essa parte, quando você vai ler Gênesis 11, do 1 ao 9, está o homem envaidecido, com mania de grandeza, querendo criar uma torre para chegar até Deus, a chamada Torre de Babel. E Deus então derrama confusão de línguas e idiomas diferenciados, para que o povo, nessa união de soberba, não pudesse mais cometer essa loucura de achar que poderia, construindo uma torre, chegar até Deus. Mas quando a gente vai ler Atos 2, acontece o caminho inverso. Deus derrama do teu espírito. E em Atos 2 vai dizer que está ali o mundo quase todo reunido, tudo quanto é tipo de idiomas. E os discípulos começam a falar nas línguas daquele povo, daqueles povos que ali estavam. Daquele tipo, tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é tipo de nação. Em Torre de Babel a divisão acontece, mas com o Espírito Santo de Deus a unidade acontece, é para que todos se comuniquem, todos se falem, todos se entendam, todos se respeitem, todos se ouçam, todos digam, todos possam compartilhar das mesmas coisas. Quer dizer, no Espírito de Deus acontece o que Deus espera que haja sempre: unidade, justiça, amor, misericórdia, graça e paz. Tudo isso é oposto à acepção de pessoas. Tudo isso é oposto à exclusão. Tudo isso é oposto à discriminação. Então levantemos bandeira da gente. Se é gente, ame. Se é gente, abraça. Eu pessoalmente, talvez a mensagem, o estudo não tenha sido tão bom como eu esperava, porque eu tinha muita gente aí no Face, agora não tenho tanto. Mas para vocês que ficaram até o final, eu desejo muito que essa palavra ela faça morada no seu coração. A gente vai cantar mais um hino, depois eu estarei orando e terminando. Então não vá embora não, permaneça aqui conosco ainda, tá bom, amados? Permaneça aqui conosco. Come
Amém, amados. Vamos orar. Espero em Deus que no culto das 17 tu possas e desejes estar aqui conosco. Espero também que funcione o áudio, né? E que você possa preparar o horário das 17 horas, convidar pessoas para estarem aqui conosco, adorando ao Senhor. Em nome de Jesus, eu peço perdão, né, por esse problema aí técnico e espero que Deus nos dê a vitória e isso seja resolvido para as 17 horas. Amém? Vamos orar. Senhor, eu sei que eu falei tanto, Pai, mas se não houver unção, se o Teu Espírito não agir, e se o coração que ouviu e que ainda ouvirá essa palavra não se abrir, Pai, de nada adianta. Por isso eu oro que cada coração seja terra fértil para receber, Senhor, dos Teus ensinamentos, para serem assolapados pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Peço a Ti, Senhor Deus, que vidas sejam usadas. Peço a Ti, em nome de Jesus, que barreiras sejam jogadas por terras, que muros uma vez erguidos agora sejam derrubados, que tudo que tem separado uns dos outros, o humano do humano, seja jogado por terra, derrubado, exterminado, em nome de Jesus Cristo. E que haja em nós o mesmo Espírito, o mesmo coração, a mesma fé, o mesmo amor, uns para com os outros. Alcança aquilo que eu não alcancei, produz aquilo que só o Teu Espírito pode produzir. E que se cumpra quando diz que a Tua palavra ela não voltará vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Que assim seja em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que a graça, a fé de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja abundante sobre mim e sobre sua vida. E todos aqueles que viverão amando a vida, diga amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Perdoe aí uma vez mais, né, pelo problema técnico.